Hoje o Sala de Leitura vai relembrar dos bons tempos do Rio Tietê e sonhar com um futuro de águas limpas do nosso rio. Isso tudo através do bate-papo que nós vamos ter com o Vicente Adorno, que escreveu o livro Tietê, uma promessa de futuro para as águas do passado. Esse foi o intuito do livro? Relembrar realmente o passado e vislumbrar um futuro não tão longínquo? A gente não queria que fosse apenas um exercício de nostalgia, digamos assim. A gente queria também, claro, recuperar essa memória perdida que para as gerações de agora simplesmente é ficção. Você dizer que, inclusive, as pessoas bebiam a água do Tietê, por exemplo. Mas tem muitas histórias boas e tem, assim, uma vida que se criou em torno do Rio Tietê, que era a vida social e esportiva de São Paulo. Então, eu acho que realmente era muito importante dar essa conotação de recuperar uma memória, né? Mas também a gente queria apontar para o futuro. A gente propõe aí algumas soluções, algumas até bastante radicais, de pessoas que já estudaram bastante o assunto, que conhecem a fundo os problemas relacionados com o ambiente urbano, e principalmente o ambiente urbano em que a gente vive aqui em São Paulo, e tentar mostrar que não é necessário a gente continuar vivendo do jeito que a gente vive em São Paulo, que pode ser diferente e muito melhor. Vicente, você acha que a população tem culpa pela situação atual do Rio? Eu diria que é falta de educação, entendendo aí educação no mais amplo sentido possível. E, por exemplo, todo mundo se habituou a achar que o Rio Tietê é depósito de lixo. E essa concepção, digamos assim, está muito arraigada na mente dos habitantes de São Paulo. Aliás, não só o Rio Tietê, todos os outros rios de São Paulo. A gente tem que batalhar para que as crianças de hoje já cresçam com essa noção de que é muito importante ter esse respeito pela natureza e principalmente pelos cursos de água, que nós já estamos no limiar, por exemplo, de uma situação em que vai ser preciso racionar a água aqui em São Paulo. As pessoas não se dão conta disso. No mundo inteiro existem muito poucas reservas de água potável que podem ser usadas hoje. O Brasil, felizmente, é um dos países mais bem dotados nesse sentido. Mas se a gente continuar abusando e poluindo os rios como a gente faz, nós também vamos ficar sem água para beber. Vicente, o Rio Tietê durante muito tempo serviu como lazer. Você acredita que essa característica pode voltar? É preciso que a gente siga o exemplo de outras grandes cidades, como Viena, como Paris, como Londres. Enfim, tem uma porção de cidades no mundo inteiro que optaram por isso, por aproveitar os rios como centro de lazer, como via de transporte, que aliás é muito mais barato do que todos os outros, mas é lógico que isso aí exige um esforço, digamos assim, mais abrangente. Você não pode simplesmente dizer, eu vou melhorar o Rio Tietê. Você tem que repensar todo o planejamento urbano da cidade. A hidrovia Tietê-Paraná, os portos modais Conchas, Pederneiras e Piracicaba já são um começo para isso? Isso aí já aponta, inclusive, para uma solução continental. Porque você veja bem, você, através do Tietê-Paraná, você pode enviar mercadorias para a bacia do Rio da Prata, para a Argentina, para o Uruguai, enfim, utilizar os rios como um fator de integração do continente. No livro nós procuramos até apontar a formação de um complexo hidroviário que abranja todo o continente sul-americano, que aliás não é uma ideia nova. Os jesuítas já tiveram essa ideia na época das missões, por exemplo, e houve uma reação muito forte por parte das coroas de Portugal e da Espanha, que não tinham interesse em que houvesse essa facilidade de movimentação das pessoas e a criação de colônias que eles não pudessem controlar. Daí o antagonismo deles com os jesuítas. Não é preciso que você fique dependendo de um só meio de transporte, como está acontecendo com a gente no Brasil inteiro. É preciso recuperar os outros meios de transporte e fazer uma ligação entre eles. Isso não tem nenhum segredo, é uma coisa assim, que acho que até a pessoa
mais medianamente instruída vai entender que isso é uma solução muito mais lógica, muito mais viável do que você ficar completamente amarrado na rodovia, que é o transporte mais caro que existe e que mais devasta o meio ambiente. No seu livro você faz um relato detalhado desde o começo, quando o Rio Tietê começou a se deteriorar. Mas também você conta histórias pitorescas. Tem desde a travessia do rio que era feita, o João Avelange participou, mas também tem um caso triste dele, que ele pegou o tifo negro. Sim. Não é isso? Que histórias que você tem para contar? Esse é um dos exemplos mais dramáticos, né? Porque o João Avelange se acostumou a nadar no rio, foi campeão da travessia de São Paulo a nado 3 vezes, e ele continuou a nadar no rio mesmo depois que a competição foi suspensa. E numa dessas ele pegou uma doença muito séria, ficou até 2 anos hospitalizado. Eu me lembro de uma entrevista dele contando que foi uma experiência horrível isso. Então, você vê uma pessoa importante como o João Avelange, um dos brasileiros mais conhecidos no mundo inteiro, tem uma história muito interessante, uma história bonita ligada ao Tietê, mas também tem essa coisa de ele foi uma das primeiras pessoas a sofrer na própria pele as consequências desse descaso com o rio. O rio era completamente diferente do que hoje ele é. É difícil uma pessoa que tenha conhecido como agora ele se apresenta imaginar o que ele foi no passado. Tanto que a gente via de um lado e de outro, gente sentado, pescando, e alguns, inclusive, talvez mais pelo efeito repousante da margem do rio, e ao mesmo tempo barquinhos passando para cá e para lá, remadores treinando, e gente aprendendo a nadar ou treinando para competir. Eu me lembro de ter feito 3 travessias de São Paulo a nado. Não, claro, não fui primeiro classificado em nenhuma delas, mesmo porque eu era muito casado, era difícil, e eu era garoto. Naquele tempo eu competia na categoria infantil ainda, como havia separadamente a competição na categoria feminina, masculina, os adultos, os seniors, mas todos tínhamos uma chance. Todos partíamos da ponte da Vila Maria com um gorrinho numerado na cabeça e claro que eles anotavam a hora da partida e à medida que a gente ia chegando no funil final, tiravam o gorrinho e marcavam a presença. Eram 5,5 km? 5 quilômetros por aí. Sim, mas é verdade que era rio abaixo, né? Se a gente em parte, né? Mas precisava puxar, porque a gente tinha um tempo. Se você não chegasse dentro de um determinado tempo mínimo, você não era classificado e não saía o seu nome no jornal no dia seguinte e nem sequer você recebia a medalha do evento. E eu consegui receber 3 medalhas nas 3 participações. E foi ali em torno desse ambiente do rio que foi se construindo essa estrutura de lazer, que eu acho que é uma coisa, um legado muito interessante que eles nos deixaram e que a gente não cuidou bem, porque em vez de a gente preservar o que existia, a gente construiu marginais, botou asfalto, tirou a várzea do rio e hoje a gente tem esses problemas com inundações, com engarrafamentos, com poluição, enfim. A cidade não precisa ser feia e maltratar tanto o rio assim. E se ela se voltar de novo para o rio, ela vai ganhar muito. E eu acho que essa ideia é muito importante e se a gente tiver conseguido passar isso com o livro, já acho que é uma recompensa muito grande mesmo. Vicente, agora todas as gerações que quiserem ter acesso ao seu livro, como elas fazem? Bom, por enquanto ele vai estar apenas em bibliotecas, em escolas, em instituições de ensino e esse tipo de coisa, mas a gente vai tentar negociar uma edição comercial para colocar à venda em livrarias também. Vamos torcer para isso, né? Tomara. Obrigada pela entrevista e vamos rezar para que o Rio Tietê volte a ter águas limpas, não é isso? E batalhar para isso, principalmente.